e toda a região do Vale do Cotigiba. E a gente conversa a partir de agora com o Jean Rezende, que é o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, o Simpol, e o Heráclito Menezes, que é o diretor de políticas sindicais do Simpol. Meu caro Jean, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Informe Cidade, aqui da sua rádio Cidade FM. Tudo bem, Jean? Boa tarde, Paulo Souza, todos que acompanham o Informe Cidade aqui na Rádio Cidade FM 105.9 em Santa Amaro. Uma satisfação estar aqui, estamos à disposição. A satisfação é nossa. Meu caro, deixa eu cumprimentar também o Heráclito, né, Jean? Heráclito, boa tarde para você, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, meu nobre jornalista Paulo Souza. Para nós é grande honra estar aqui no Vale do Cotigiba, com esse nosso povo querido, aqui da cidade de Santo Amaro. A gente saúda todos os santoamarenses, né, com uma boa tarde. Muito bem, meu caro Jean, vocês têm implementado uma luta junto ao governo do estado pela valorização da categoria dos policiais civis, demonstrando uma diferença enorme em termos salariais no comparativo entre os agentes policiais, que são os oficiais investigadores da Polícia Civil, e os delegados de Polícia Civil. Nessa conversa que vocês têm tido com o governo do estado, no diálogo com o governo, o que ele tem prometido e que diferença é essa que está prejudicando a categoria? Exatamente, esse é o cenário, muito resumidamente, que você trouxe aí para a população que está nos acompanhando. O Simpol tem vivido uma dura realidade junto aos oficiais investigadores e, por conta desse momento, a categoria em Assembleia Sindical definiu por uma paralisação que ocorrerá na próxima segunda-feira, 3 de novembro de 2025, a partir das 7 horas da manhã. Eu quero aqui, só antes de entrar nos detalhes do que levou os oficiais investigadores a essa paralisação, cumprimentar além da população, todos os oficiais investigadores da nossa Polícia Civil do Estado de Sergipe, em nome aqui do oficial investigador Matheus Correia, que tem nos acompanhado, porque reconhece a importância dessa interlocução com a sociedade sergipana. Mas também não podemos, Paulo Souza e você que nos acompanha, falar sobre segurança pública sem comentar sobre a operação ocorrida, né, está ocorrendo ainda em andamento, desdobramento dessa operação no dia de ontem, no estado do Rio de Janeiro, e demonstrar aqui a nossa total solidariedade, o nosso pesar aos oficiais investigadores, integrantes da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, na pessoa do presidente Wagner de Paula, presidente do Sindipol Rio de Janeiro, e também a nossa solidariedade aos irmãos das Forças de Segurança da Polícia Militar, também do Estado de Janeiro, os amigos, os familiares, por essa lamentável perda. Sempre que a gente perde um operador de segurança pública, um policial civil, militar, seja durante o momento de trabalho, seja na sua folga, a gente é policial 24 horas, ou ainda aposentados ou veteranos, como se diz, a gente não deixa de ser policial, a gente é policial 24 horas, o ano inteiro. Quando a vizinhança sabe que tem um policial e tem algum problema, é na porta daquele vizinho que é policial que a população vai em busca ali mais próximo. Então, entramos em contato com o Sindipol Rio de Janeiro, com o presidente Wagner Paula, demonstrando a nossa solidariedade enquanto Simpol Sergipe, mas também enquanto FEIPOL Nordeste, que é a Federação dos Policiais Civis do Nordeste, que representa os 9 estados da nossa região, mais de 35 mil oficiais investigadores, e que a gente também tem a honrosa missão de estar presidindo, no atual biênio. Então, fazendo esse registro para a população de que só sabe a importância de um policial, aquele cidadão que algum dia precisou do trabalho da polícia. A gente, na nossa atuação, recebe, inclusive, críticas, e é natural, às vezes a sociedade acaba criticando. Eu costumo dizer, aproveitando esse parêntese, no Rio de Janeiro, quando a gente fala de segurança pública no Rio, a gente aqui diz, lá é um cenário de guerra. Mas hoje, logo cedo, em conversa com o presidente Wagner de Paula, do Sindipol RJ, ele disse: presidente, aqui não é um cenário de guerra não, é pior. Porque na guerra, na ponta do fuzil, a gente sabe que está o inimigo. E no estado do Rio de Janeiro, muitas vezes, ao ingressar nas comunidades, nas favelas, nos morros, a gente se depara com crianças, muitas vezes até crianças sendo usadas pelo tráfico, pelo crime organizado, empunhando simulacros de armas. E aí imagine,
né, um cidadão segurando um guarda-chuva numa viela escura e que você às vezes pode confundir com um fuzil, né, entre tantas dificuldades que a gente encontra no trabalho policial e lá no Rio de Janeiro, de fato, é um cenário pior do que uma guerra. A gente diz que é uma guerra urbana, mas sem conhecer aquela realidade tão de perto quanto aqueles que vivenciam diuturnamente, a gente não pode deixar passar sem esse registro de solidariedade as dificuldades encontradas se aqui no nosso estado, que Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste, ainda assim o combate ao crime não é fácil, é perigoso, é difícil. Imagine no estado do Rio de Janeiro. Aliás, aqui, né, presidente, teve a redução de, me parece que 70% em número de homicídios, né? Os números falam por si. A Polícia Civil do estado de Sergipe, pelo segundo ano consecutivo, dados do Ministério da Justiça apontam que é a melhor polícia civil do país em elucidação de crimes violentos. A redução dos números, por exemplo, de homicídios, de feminicídios, de roubos e furtos de veículos, de tantas outras área de atuação da Polícia Civil aqui no nosso estado. Então, a gente, nesse contexto, mais uma vez, ratifico a nossa total solidariedade enquanto Simpol Sergipe, enquanto FEIPOL Nordeste, ao Sindipol Rio de Janeiro e a todos os profissionais de segurança pública do Rio de Janeiro e do nosso país, que é tão grande. Então, esse cenário positivo da segurança pública no nosso estado é que tem levado, infelizmente, a essa paralisação. Aí a população, mas se o cenário é positivo, vai paralisar por quê? Porque o governo do estado de Sergipe, Paulo Souza e ouvintes, tem usado esses números positivos para fazer propaganda, além fronteiras do estado de Sergipe, para atrair turismo, que gera emprego, renda, atrair grandes empresas, investidores para o nosso estado. E está correto ao fazer isso. O que não está correto é que o governo do estado de Sergipe, que o nosso governador Fábio Mitidieri, faça apenas propaganda e não valorize o trabalhador policial civil, né? A gente fala aqui sempre em nome dos oficiais investigadores, aos quais representamos de modo legítimo enquanto entidade sindical. Então a gente tem que sair da seara da propaganda e entregar valorização aos trabalhadores, porque o governo tem o seguinte discurso, né, não só o governo de Sergipe, mas os governos em geral, de que investimento em segurança pública, trata-se de viaturas, de armamentos, de tecnologia, são investimentos importantes, mas o principal investimento tem que ser no ser humano, no trabalhador, no homem, na mulher policial, que está ali atuando diuturnamente em defesa da sociedade. Então, nesses 3 anos de gestão do governo atual, Fábio Mitidieri em Sergipe, que também coincide com os 3 anos de gestão governamental, o Simpol Sergipe tem buscado o diálogo, tem buscado a construção das pautas que são de interesse social, como se diz. Porque quando você está falando de segurança pública, não interessa apenas aos oficiais investigadores, não interessa apenas às nossas famílias que sabem que nós temos hora para sair de casa, mas não temos horas para voltar e sequer se voltaremos às nossas residências. Nós temos aqui, há alguns anos atrás, não tão distante, 2 policiais civis sergipanos, 2 oficiais investigadores, que no município de Umbaúba, ao entregar uma intimação, foram brutalmente assassinados. Foram brutalmente assassinados. Então, essa sensação de segurança, que a população do nosso estado e o turista que nos visita é contemplado, é custo de muito trabalho. Então, por esse motivo, os oficiais investigadores, não tendo avançado no diálogo e na construção da reestruturação da nossa carreira, que não trata apenas de pauta salarial, é sim importante falar de salário, mas nós temos outras temáticas, por exemplo, as nossas unidades policiais, mais conhecida popularmente como delegacia, em todo o estado de Sergipe, em maior parte, elas estão com estruturas sucateadas, defasadas, até insalubres, um ambiente impróprio, seja para nós, oficiais investigadores, desempenharmos o trabalho necessário em defesa da sociedade, as nossas investigações, ou seja, para receber você, cidadão, que quando é vítima de um crime, procura a proteção do Estado em nossas unidades policiais. Então, o trabalho da entidade sindical passa por tudo isso, e neste momento, no 3º ano já se encerrando do governo atual, o governo há vários meses não recebe a entidade sindical, que é a representação legítima, mas recebeu a associação que representa os delegados de polícia. E aí eu quero dizer a você, cidadão sergipano que nos acompanha, que a Polícia Civil de Sergipe ela é formada por 2 cargos. O cargo do policial civil delegado
e também pelo oficial investigador. Mas, infelizmente, os policiais civis delegados estão no 5º colocado, entre os 5 melhores, melhor dizendo, entre os 5 melhores salários do país, enquanto nós, oficiais investigadores, hoje somos o 25º no ranking salarial, né? Ou seja, entre os 5 últimos, quando Sergipe, lá nos idos de 2010, na época da gestão governamental do saudoso governador Marcelo Deda, já ocupou o ranking 01, quando se tratava do ranking salarial. Isso. E diante do acúmulo da defasagem, que a gente reconhece, sabe que não foi criado pelo governo atual, mas também já temos dito publicamente que, apesar de não ter criado esse abismo, o governador Fábio Mitidieri ampliou esse abismo salarial quando entrega um mesmo percentual para o policial civil delegado, que está entre os 5 melhores salários do país, e o mesmo percentual para os oficiais investigadores, que estão hoje na 25ª colocação. Então, esse abismo foi ampliado. Esse é o papel do sindicato, demonstrar que o governador, por mais boa vontade que procure demonstrar para o sindicato, para a categoria ou para a sociedade, ele não escolheu a melhor política de segurança pública. A política de valorização foi equivocada. E aí a gente precisa perceber que é necessário dialogar. O governador disse publicamente recente, quando houve aquela questão da falta d'água, da Iguai, etc., que sindicatos e governo devem estar do mesmo lado, que devem construir as pautas no diálogo. Mas como é que dialoga, Paulo Souza? Sem receber, sem sentar, olho no olho, sem perguntar ao profissional que atua na linha de frente do trabalho o que é necessário para valorizar aquela categoria. E aí ficam nas conversas de gabinetes com quem não entende de segurança pública, quem não sabe carregar ou tocar o piano, porque quem carrega e toca o piano são os oficiais investigadores, falando da nossa instituição Polícia Civil. E a gente, diante desse cenário de silêncio, né, nós vamos falar aqui também, nosso diretor Araco Menezes, a verdadeira realidade vivenciada por nós oficiais investigadores é o que a gente chama de apartheid institucional. E não dá para falar para a sociedade sobre o apartheid institucional sem trazer o que é o apartheid, falando da parte histórica, dos fatos, né, obviamente de modo resumido, mas o nosso diretor Araco Menezes vai falar sobre o apartheid e o apartheid institucional, somado à ausência de diálogo, somado ao silêncio do governador Fábio Mitidieri, por não receber a entidade sindical, foi que levou a esta paralisação, que está aprovada após deliberação em Assembleia, para a próxima segunda-feira, 3 de novembro de 2025, a partir das 7 horas da manhã, uma paralisação de 24 horas, e é preciso deixar claro para a população que nos acompanha nesse momento. Nós, oficiais e investigadores, não queríamos esta paralisação, mas ela está sendo necessária dentro desse contexto. Estão sendo forçados pelo governo a fazer essa paralisação, nós né? Estamos sendo empurrados literalmente pelo governador para essa paralisação, porque a gente inclusive aproveita esse gentil e democrático espaço, tenho certeza que a equipe do governo, assessoria de comunicação, está acompanhando, já para ratificar publicamente. Governador, convoque o Simpol Sergipe, convide, estamos de QAP total aqui, como se diz no nosso jargão policial. O senhor tem o poder, governador, de evitar uma paralisação integral dos oficiais investigadores, das atividades que desempenhamos, pois com isso, quem perde somos todos nós, governador. O sindicato, a categoria, o governo e principalmente a população, inclusive o turista que vem ao nosso estado em busca dessa segurança que o nosso estado tem proporcionado ao turista e à nossa economia, que é crescente e pujante. Então, a população irá entender, a partir dos esclarecimentos aqui, o silêncio em razão da reestruturação da carreira. O governador não tem se posicionado de qual a polícia civil que ele quer para o estado de Sergipe. Se ele quer uma polícia civil cada vez mais forte, atuante, com números positivos, ou se ele quer que os oficiais investigadores sejam contaminados, contagiados pelo desestímulo diante de um cenário de total desvalorização. E mais do que desvalorização, o desrespeito. Porque quando o governador do estado de Sergipe não senta com a representação legítima da categoria, eu entendo o governador como desrespeito. O que foi que nós fizemos ao senhor? A não ser lhe entregar números positivos para que o senhor possa, inclusive como ontem,
no sistema bandeirante de comunicação e nas redes sociais, levar mais uma vez a propaganda positiva, resultado do nosso trabalho, governador. Resultado da população sergipana que confia na Polícia Civil de Sergipe e, quando é vítima de um crime, vai bater na nossa porta. Mas a população, eu costumo dizer que tem sido vítima 2 vezes. Quando chega numa delegacia, numa unidade policial, em busca de proteção, e muitas vezes no município aquela unidade está de porta fechada, ou não tem a figura do policial civil delegado no município, a gente vai falar mais sobre isso. Enfim, eu vou passar aqui a palavra para o nosso nobre diretor Heráclito Menezes, que, com muita propriedade, vai fazer aqui um resumo fático, histórico, do que é o apartheid. Antes de você passar a palavra para Heráclito, me dá só uma informação para a gente esclarecer melhor a população. Essa paralisação da segunda-feira, todas as delegacias estarão fechadas ou vai ter efetivo para receber a população de alguma forma? A gente deliberou na Assembleia Sindical que a paralisação ela é integral. Ou seja, todos os oficiais investigadores da Polícia Civil de Sergipe, todo o nosso efetivo estará paralisado. Mas, obviamente, a gente, como disse, não quer prejudicar a população. Então, os casos de flagrante serão atendidos na forma da lei. Ou seja, a oitiva na presença do delegado, a tipificação do boletim de ocorrência feita pelo policial civil delegado, porque a gente não quer prejudicar a população, mas a paralisação é necessária. A gente conta com a compreensão do cidadão sergipano, do turista que vai estar visitando nosso estado nesse período e que vai passar por esse período dessa paralisação, salvo se o governador Fábio Mitidieri convidar a categoria para um diálogo, né? Ele tem essa possibilidade de evitar esta paralisação. Mas então o efetivo vai estar totalmente paralisado, tanto na capital quanto no interior, nas especializadas, nas metropolitanas e nas plantonistas, mas a gente tem, inclusive, né, esse bom senso de que estamos chamando essa paralisação na Rádio Corredor de grande plantão. Haja vista que o que mais a gente sabe fazer além de investigar é tirar plantão. O salário está curto, além do expediente ordinário, a gente tem que fazer um extraordinário, e a gente vai falar sobre isso aqui, para poder continuar, né, conseguindo manter uma estrutura familiar com dignidade. E aí, mas a gente espera que a população compreenda e no dia da paralisação, nesse grande plantão, estaremos atendendo a população que poderá se dirigir ao local da paralisação. Lá nós estaremos registrando o boletim de ocorrência virtual, o boletim online que você faz no seu celular, que você faz no computador, nós estaremos lá colocando a nossa mão de obra, a nossa atenção à disposição e também tirando dúvidas da população sobre a manifestação ou sobre qualquer outra questão que esteja na seara de atuação nossa. Perfeito. Heráclito, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade 105.9. E a gente vai fazer aqui uma explanação rápida sobre o que seria o apartheid. O significado da palavra apartheid, etimologicamente falando, ela significa separação. É uma palavra de origem africana. Bem, em 1948, com a ascensão ao poder na África do Sul do Partido Nacional Conservador, de supremacia branca, tem-se início um dos regimes mais brutais e segregadores que já existiu na recente historiografia moderna humana. E o seu principal protagonista foi o primeiro-ministro sul-africano, chamado Daniel François Malan, que com mão de ferro e opressão subjugou toda uma população negra em seu próprio continente. Tal regime, para que vocês entendam, nobre população, ela consistia na separação absoluta entre duas raças, negros e brancos. Todos os serviços, tanto públicos como privados, eles eram separados. Por exemplo, escola para branco, escola para negro. Hospital para branco, hospital para negro. Transporte público ou privado para branco, da mesma forma para os negros. Se esse sistema já não fosse aberrante com essa separação, mas o que nós identificamos, que é justamente o que nos chama a atenção, são as diferenças, as desigualdades. Por exemplo, eu chamo a atenção para as escolas. Enquanto as escolas dos brancos da África do Sul eram escolas extremamente preparadas, escolas que tinham estruturas muito bem aquinhoadas, era muito boa. Enquanto as escolas dos negros eram justamente escolas degradadas, sem nenhum tipo de estrutura. Para vocês terem uma ideia desse dado que nós fomos buscar lá no passado, enquanto a África do Sul gastava com um aluno negro $696, com um aluno branco $696 por ano,
um aluno negro custava apenas $44. Então vocês notem a disparidade e a diferença. Na saúde não era diferente. Os hospitais para os brancos eram hospitais extremamente preparados, hospitais até de ponta, enquanto que a população negra, que era a grande maioria, sofria com os hospitais sem estrutura nenhuma, levando toda uma população ao caos e à mortandade. E para nós finalizarmos essa parte histórica, que é um dado que mais revolta, é que, para vocês terem uma ideia, foi baixada uma lei na África do Sul, à época do Apartheid, em que uma pessoa negra não teria direito a possuir terras agricultáveis na África do Sul. E colocando 93% de todo o território, veja que absurdo, 93% de todo o território sul-africano na mão de apenas 20 ou menos por cento da sua população, que era branca. E os outros 7% era dividido, pasmem, entre mais de 75% da população sul-africana, que em sua grande origem era negra. Então vocês notem as disparidades, e porque justamente a gente chama a atenção e faz essa analogia, meu nobre jornalista Paulo Souza, com o apartheid que está acontecendo dentro da nossa Polícia Civil, que esses dados serão agora tratados pelo nosso presidente. Vocês percebam, você que está nos ouvindo nesse momento, fazendo um paralelo após esse brilhante resumo fático aqui apresentado pelo nosso diretor Heráclito Menezes, fazendo um paralelo com a Polícia Civil de Sergipe, imaginemos, você que nos ouve, que a instituição Polícia Civil seja a África do Sul. E aí eu trago para vocês um dado de que nós, oficiais investigadores da Polícia Civil, representamos 89,5% do efetivo da Polícia Civil no nosso estado de Sergipe, enquanto os policiais civis delegados correspondem a apenas 10,5%. Notem a semelhança. Nesse cenário, os oficiais investigadores são os negros, nesse cenário de analogia, nesse paralelo que a gente traz de apartheid institucional. E os policiais civis delegados são os brancos, pois, muito embora representem apenas uma pequena parcela do efetivo, os policiais civis delegados são detentores de diversos privilégios e vantagens sobre os oficiais investigadores em 2 cargos de uma mesma carreira policial civil, Paulo Souza. E aí esse cenário de total injustiça, um cenário que chega a ser perverso e revoltante, causa em nós esse sentimento de que a gente precisa realmente, infelizmente, realizar essa paralisação. E eu chamo a atenção para diversas informações que a população sergipana precisa saber. Por exemplo, nós, oficiais investigadores, que realmente carregamos e tocamos esse piano, como se diz, estamos inferior no ranking salarial. Como já disse, eles são os 5 primeiros salários, estão entre os 5 melhores salários do país, e nós somos o 25º. Os policiais civis delegados chegam a receber 1000% a mais que os oficiais investigadores. 1000%? Exatamente. Rapaz, isso. Que diferença absurda é essa, hein? Chegam a receber Agora, 1000%. o que justifica, meu caro Jean, essa diferença tão absurda do salário do policial, do oficial investigador para o delegado de polícia? Aliás, recebi agora há pouco da sua assessoria, da assessoria de imprensa aí do Simpol, de que apenas 2 delegados receberam R$2.700.000. É isso mesmo ou estou enganado aqui? Não, é uma informação que a gente, inclusive, tanto a do percentual de 1000% a mais, como esse valor agora que a gente você acabou de informar a sociedade aqui, são dados retirados do portal da Transparência Sergipe. Esse dado de que apenas 2 policiais civis delegados aqui em Sergipe receberam juntos cerca de R$2.700.000 foi coletado no período de janeiro de 2023 a janeiro de 2025, 24 meses, os 2 primeiros anos de gestão do governo atual, Fábio Mitidieri, e, como eu disse, retirados do portal da Transparência. Mas além dessa quantia milionária, verdadeiro salário de Marajá, o que mais chama a atenção é de que, fazendo mais uma vez um paralelo, este valor de R$2.700.000 dá para pagar um mês da folha
de cerca de 500 oficiais investigadores da classe substituto, integrantes da nossa carreira, para ser mais preciso, 493. E cerca de 500 oficiais investigadores é praticamente a metade do efetivo total da Polícia Civil no cargo de oficiais investigadores. Então perceba como os números realmente chamam a atenção. Um outro dado que você que nos ouve precisa conhecer é de que o maior salário entre os servidores do Poder Executivo é de um policial civil delegado, aqui em Sergipe. Inclusive, dezenas de policiais civis delegados recebem um salário maior, até, Paulo Souza, do que o do próprio governador do estado, que é o chefe do Executivo, e que tem o maior salário de governador do nosso país. Esse é um privilegiado, hein? Exatamente. Recebe salário acima do governador do estado, ou seja, se brincar, está acima até do teto constitucional, né? Exatamente. Muitos deles, boa parte deles, é mais um dado retirado do portal da transparência. Um delegado, um policial civil delegado, com apenas um dia no serviço público, tem um salário maior do que o de um oficial investigador, com mais de 30, às vezes até 40 anos de efetivo serviço prestado à sociedade sergipana. É um cenário realmente injusto. Um outro dado impactante é a diferença nos valores do que se chamam de horas extras, popularmente, que tecnicamente é chamada IFV. O policial civil delegado chega a receber R$6.000 a mais no seu salário, que já é um dos melhores do país, enquanto o oficial investigador recebe aproximadamente um terço desse valor, com um detalhe: se a gente conseguir trabalhar uma carga horária extra de mais 80 horas, além da carga horária ordinária, sacrificando ali o nosso momento de folga, o lazer com a família e o descanso, pois a nossa profissão, além de perigosa, é extremamente estressante. A gente precisa se recompor fisicamente, mentalmente, para cuidar da saúde mental e até espiritualmente. E este valor da hora extra trabalhada pelo delegado chega a 125% a mais do que a mesma hora trabalhada pelo oficial investigador. É um cenário injusto. Um outro dado é o chamado abono de permanência. Quando, esclarecendo para você que nos ouve, é quando o policial civil alcança o seu tempo de aposentadoria, mas entende que ainda pode contribuir, né, com a sociedade sergipana, com o seu trabalho de investigação. E, no caso, os policiais civis delegados recebem 200% a mais no seu abono de permanência do que o oficial investigador da Polícia Civil do nosso estado. Esse outro dado que eu vou trazer agora é uma gratificação chamada retribuição para o acúmulo de delegacia. Essa gratificação, os policiais civis delegados recebem 236,5% a mais do que o oficial investigador. É um outro dado do portal da transparência, mas o mais interessante em torno dessa gratificação é o porquê ela existe, Paulo Souza. E quem é bom de matemática, vamos fazer uma continha rápida aqui, viu? Nós temos 75 municípios no nosso estado de Sergipe. E na carreira policial civil, ocupando o cargo de delegado, nós temos 184 policiais civis delegados. Ora, se nós temos 184 para 75 municípios, deveria ter delegado em todos os municípios, mas nós não temos, Paulo Souza. Existem mais de 30 municípios do interior sergipano que não contam com a presença física nas unidades policiais do policial civil delegado. Aí a população posta, mas por que, presidente do Simpol, existe essa realidade? A gestão da Polícia Civil, a gestão da Polícia Civil de Sergipe e a gestão da segurança pública em nosso estado, feita por 2 policiais civis delegados, criou o esvaziamento intencional da unidade policial para poder fazer jus a mais um benefício, além das horas extras de R$6.000, uma gorda gratificação para responder por mais de uma unidade policial, sob a justificativa de que ele está recebendo porque no município vizinho não tem o policial civil delegado. É mais um benefício criado intencionalmente, é um desmonte da gestão mesmo da Polícia Civil, que faz você, cidadão, todos nós, vítima uma segunda vez. Vítima do crime, quando você tem um celular furtado. Aliás, um smartphone hoje, mais do que um meio de comunicação, é um instrumento de trabalho, né, Paulo Souza? As pessoas fazem investimento, quem tem comércio, quem é autônomo, para poder destacar o seu trabalho na rede social, fazer
publicações, e às vezes a pessoa vai lá pela internet mesmo, compra para 24 meses, faz uma parcela, um compromisso, porque é um instrumento de trabalho. Aí vem o vagabundo, o marginal, e lhe furta, lhe rouba, toma o seu patrimônio, e aí você vai às portas da unidade da Polícia Civil pedir a proteção do Estado. Quando chega lá, a unidade está fechada, não tem o policial civil delegado, e você muitas vezes tem que se deslocar para um outro município. E aí a gente, mais uma vez, entendendo o drama vivido pela nossa sociedade, muitas vezes a família não tem dinheiro nem para uma refeição, Paulo Souza, nem para se alimentar com dignidade, e aí precisa gastar um dinheiro com o transporte para poder ir até um município vizinho, às vezes não tão vizinho assim. E aí como é que fica esse cidadão? Vítima uma segunda vez do próprio Estado, que tem o dever, a obrigação de levar a proteção para aquele cidadão. Quem trabalha com transporte, os motoboys no município, mototáxi, compra uma motocicleta para 4, 5, 6 anos muitas vezes, e aí está trabalhando para defender o sustento da sua família. Vem o vagabundo, marginal, toma a moto, se o caba não tiver um seguro, porque para pagar o seguro também é mais uma prestação, às vezes no orçamento que não comporta, e o cidadão está ali trabalhando e tem a sua moto furtada ou roubada. Os comerciantes, que muitas vezes trabalham atrás das grades, literalmente, presos no que deveria ser um ambiente de liberdade no meio social. E aí, o caba trabalhou o dia todo, fez uma renda para manter o comércio, que às vezes não, às vezes é a única portinha comercial que está ali aberto para aquela comunidade, e aí vem o vagabundo, marginal e assalto. Então, são realidades que a gente traz essa discussão, mais uma vez, para esse espaço de grande audiência. Entenda você, cidadão, que todos nós somos parte interessada. Quando se fala em segurança pública, nas dificuldades que os oficiais investigadores enfrentam, não somos nós apenas que enfrentamos, é você também, cidadão, quando precisa do nosso trabalho, que antes de sermos policiais somos servidores públicos. Aliás, ontem foi celebrado, né, o Dia do Servidor Público. Isso. Mas que, infelizmente, no estado de Sergipe, o servidor público não tem o que comemorar. Gostaria que, além do feriado, nós tivéssemos o devido respeito e a valorização necessária. Essa, sim, seria a verdadeira celebração que o governo do Estado, o governador Fábio Mitidieri, pode proporcionar não apenas aos trabalhadores, mas à sociedade, que paga seus impostos e que merece um serviço público essencial, de qualidade, para todos nós. E aí, a gente vem aqui pedir publicamente o apoio da sociedade para que nos ajude a exterminar, a acabar com esse apartheid institucional vivido por nós, policiais civis aqui no estado de Sergipe, por esses motivos aqui elencados e tantos outros que quem conhece o trabalho dos policiais civis sergipanos, um trabalho de excelência, que tem colocado o nosso estado em destaque nacional, como disse, o estado mais seguro do Nordeste. E aí, por que trazemos essa reflexão? Para que você compreenda que os oficiais investigadores da nossa Polícia Civil de Sergipe combatem o crime, protegem as pessoas, as nossas famílias, contra a criminalidade, contra o crime organizado que em Sergipe, graças ao trabalho das forças de segurança, as investigações, as bases de dados que a Polícia Civil, através da investigação, se antecipa a diversos fatos criminosos, tem impedido que o crime organizado chegue ao nosso estado, como já chegou em vários estados e capitais aqui do nosso Nordeste. Então, quando todo o aparato do Estado falhou, inclusive o policiamento preventivo ostensivo, nós, oficiais investigadores, entramos em ação, investigando e elucidando crimes para levar uma resposta para você, cidadão, e para sua família. Então, é por esse motivo que a gente vem aqui pedir o apoio da sociedade sergipana em torno da reestruturação da nossa carreira. E volto a dizer, nós não queríamos paralisar, mas a reestruturação prometida, mais do que prometida, compromissada formalmente. O governador, em 2022, enquanto era candidato, assinou um termo de compromisso, Paulo Souza, com os policiais civis, com o nosso sindicato, e eu costumo dizer que não é um termo de promessa, não. É um termo de compromisso. Assinado também e avalizado pela policial civil delegada, hoje deputada federal por Sergipe, Catarina Feitosa. E não entregou esse compromisso aos oficiais investigadores. Então a gente vem pedir a sensibilidade do governador, que se não dá para honrar os compromissos assumidos, diga qual é, governador, o compromisso que o senhor pode honrar e cumprir. E nós vamos consultar, ouvir e dialogar com a nossa categoria
e quem diz o rumo são os oficiais investigadores aos quais representamos. Então, aliás, hoje, rapidamente, vocês, policiais, têm duas representações no Congresso Nacional, que representa a segurança pública. O senador Alessandro Vieira e a deputada federal Catarina Feitosa. Eu te faço a seguinte pergunta. Eles dois fazem parte hoje da base de sustentação do governador Fábio Mitidieri. O que é que ele tem feito junto ao governo do estado para que essa promessa feita pelo governador, aliás, não é nem promessa, na verdade ele assumiu um compromisso, assinou um documento com vocês na época da campanha, para que esse compromisso seja cumprido. Esses dois parlamentares têm realmente trabalhado em prol da segurança pública, em prol da valorização dos servidores da segurança pública? Excelente pergunta, eu já o agradeço, muito pertinente. A gente tem que fazer uma seguinte análise. Eu vou responder objetivamente, mas antes a gente tem que fazer uma seguinte análise. O governo Fábio Mitidieri, que se intitula o governo dos delegados, ele já disse isso publicamente várias vezes, ele tem 4 policiais civis delegados como secretário de Estado, 2 no cenário político, que é um policial civil delegado senador da República e uma policial civil delegada deputada federal, e ainda tem mais outros 2 delegados que atuam com um cargo comissionado dentro de uma Secretaria de Planejamento do Estado. Então veja, realmente por isso que ele tem que dizer que ele é o governo dos delegados. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta... metade do secretariado dele é formada por delegados, hein? Exatamente, que aparato. E aí... Agora, tem algum oficial investigador no governo dele? Nenhum, né? Não que eu conheça. Não que não tenha competência para assumir, tem a mesma competência. A questão é que falta o quê? Um olhar mais respeitoso e atencioso do governo para com essa categoria. Então eu diria que como políticos e como parlamentares, ambos têm sido ótimos delegados de polícia, porque só têm olhado pela sua própria classe para o seu próprio umbigo. Porque vejam vocês, aproveito aqui o contexto, muito pertinente da sua pergunta, para chamar a atenção não apenas de ambos, mas de todos os senadores da República por Sergipe, de todos os deputados federais por Sergipe e dos nossos deputados estaduais, que percebam o compromisso que assumiram com a sociedade e de que Polícia Civil e Segurança Pública são pautas de interesse social. Não é sobre o oficial investigador, não é apenas sobre o nosso sindicato, mas é sobre toda uma sociedade e qual a Polícia Civil nós queremos. Isso. Então, eles estão sendo ótimos policiais civis, delegados, quando deveriam ser também interessados na pauta, na condição de parlamentares e de políticos que representam o Estado de Sergipe. Não apenas eles, mas os demais parlamentares na esfera federal e estadual. Quando a gente se encontra num momento de paralisação, já passamos por todos esses gabinetes, pela Assembleia Legislativa do nosso Estado, pedindo à situação, à oposição, que entenda a necessidade de valorização sob pena, repito, de que Sergipe possa se contagiar com esse desestímulo e os nossos números que hoje são positivos passem a ser negativos, como foi outrora, e que foi solucionado, esses números positivos que a gente colhe hoje, foram plantados lá em 2010, como eu disse, pelo saudoso governador Marcelo Deda, um visionário que percebeu que investimento em segurança pública não é apenas em viatura, armamento e tecnologia que são importantes, mas, sobretudo, o investimento tem que ser nas pessoas que fazem a máquina, a engrenagem funcionar, que carrega e toca esse piano. E eu lembro, já me parece que naquela época o governo estabeleceu que o valor que receberia o policial civil, hoje investigador, oficial investigador de polícia, seria de 60% sobre o salário do delegado, não é isso? É um dado muito interessante também trazido. Nós temos no cenário nacional, paralelo com as polícias civis dos estados, que é a Polícia Judiciária Estadual, e temos um paralelo com a nossa Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária Federal. Na Polícia Federal, por exemplo, o oficial investigador de classe especial, que é o final da nossa carreira, alguém que tem pelo menos 20 anos de trabalho ou mais, alguns chegam a 30 ou 40 anos em atividade, na Polícia Federal recebem 63,7%, hoje é o dado atualizado, do subsídio do salário do policial civil delegado da mesma classe, classe especial final da carreira. Aqui em Sergipe,
O oficial investigador de classe especial, com mais de 20, 30 ou até 40 anos de trabalho, recebe menos de 40% do subsídio do policial civil delegado na mesma classe especial. Fazendo uma conta matemática, eu não sou muito bom de matemática, não me formei em direito porque nunca enveredei pela matemática. Mas a conta é simples para você, cidadão que nos acompanha. A cada R$100 que um policial federal, no cargo de delegado, recebe, o oficial investigador na Polícia Federal, na mesma classe, recebe R$ 63,70. Aqui em Sergipe, a cada R$100 que o policial civil delegado recebe, nós, oficiais investigadores, recebemos menos de R$40. Diferença grande, viu? E no cenário nacional, inclusive no estado vizinho aqui, Alagoas, que em 2012, 2010, 2012, tinha um dos piores salários do país, hoje é uma referência não só para o Nordeste, o maior salário da Polícia Civil do Nordeste, mas um dos maiores e melhores do nosso país. Então percebam que é só uma questão de vontade política, é por isso que eu chamo a atenção aqui dos parlamentares, pegando o gancho na sua pergunta, e gostaria que nós, oficiais investigadores, que nós, policiais civis, ou melhor, que nós, operadores da segurança pública, não fôssemos órfãos de pai e de mãe, porque tem muita gente que se intitula mãe da polícia ou pai da polícia, mas não pode ser intitulado nem de padrasto nem de madrasta, porque estão vendo acontecer o problema, porque isso é um problema sério. Como é que um sindicato anuncia e vocaliza a vontade da sua categoria, aprovada em assembleia, que é de uma paralisação em razão do cenário, que no final das contas, de fato, nós não queremos nenhum tipo de movimento paredista, grevista, se for o caso, mas estamos sendo empurrados para isso. E esses parlamentares, sejam eles estaduais, federais, não se movimentam para fazer interlocuções no sentido de dizer, governador, receba. Qual é o problema, governador, em sentar e ouvir a legítima representação dos oficiais investigadores que nunca afrontaram e nem estamos aqui afrontando o governador. Não estamos chamando o governador para briga, não. Aliás, já convidamos ele até para tomar um café da manhã com a gente, ele disse que iria. Mas fica semana que vem, e nessa brincadeira, meses, mais de uma dezena de ofícios, inclusive formalizando pedido de reunião, e ele não recebe os oficiais investigadores, mas recebeu, e tomou um café da manhã com a associação dos delegados que representa, os policiais civis delegados de Sergipe, inclusive com a parlamentar, a deputada federal que é delegada, estava presente nesse café. Por isso que eu digo que ela, como parlamentar, ela é uma excelente delegada de polícia. Entendeu, Paulo Souza, e você que nos acompanha? Então, Alessandro Vieira e a delegada Catarina Feitosa, na opinião de vocês do Cimpol, tem deixado muito a desejar em matéria de trabalhar em prol da segurança pública, mas principalmente em prol dos oficiais investigadores. Eles têm sido excelentes policiais civis delegados na condição de parlamentar, porque estão sempre abrindo portas e fazendo interlocução de interesses da carreira, do cargo de delegado de polícia. Porque qual a dificuldade de um senador da República pedir essa interlocução ao governador? E, se for o caso, exigir dentro de um cenário político. Eles não fazem parte do mesmo grupamento. Isso. É um interesse social, é um interesse coletivo. Aqui não estamos falando de Jean Rezende, do oficial investigador ou apenas do cargo da carreira, mas de toda uma sociedade, de números positivos para o Estado de Sergipe. Então, e além disso, Paulo Souza, além de não apresentar a reestruturação comprometida, assinada, o governo do Estado se nega a cumprir uma ordem judicial, uma decisão judicial do nosso Tribunal de Justiça de Sergipe, que, aliás, é um dos mais premiados do país, uma justiça séria, célere, sobretudo quando é uma pauta de interesse social, que reconheceu, através de uma ação impetrada pelo nosso sindicato, o direito aos lineares, a reposição inflacionária, que é aquela que todo trabalhador tem direito, referente aos anos de 2017 e 2018, que chega a um percentual somados de 6,7% nos nossos subsídios. A Justiça reconheceu esse direito nosso enquanto trabalhadores que somos. É um pleito do Cimpol, da categoria através do Cimpol, que já há mais de 90 dias o governador do Estado de Sergipe não vem cumprindo. A própria Procuradoria-Geral do Estado reconhece que a via judicial
determina o pagamento, mas ao procurarmos a segurança pública, que é gerida por um policial civil delegado, para discorrer sobre esse tema de interesse dos oficiais investigadores, a primeira pergunta do policial civil delegado, secretário de Segurança Pública, é se a Justiça também reconhece esse benefício para os policiais civis delegados. A resposta é óbvia, não, porque quem impetrou com a ação, quem foi em busca foi o Simpol. Então, ao invés de querer estender pela via judicial algo que não foi pleiteado ou que não foi contemplado para os policiais civis delegados, ele deveria estar buscando, na condição de secretário de Segurança Pública, uma forma de implementação junto ao governo deste reconhecimento da Justiça. Então, isso gera revolta, isso gera desestímulo entre os oficiais investigadores, que têm pedido constantemente mobilizações mais contundentes e até paredistas. É por isso que o primeiro ponto será essa paralisação, que iniciará, como eu disse, às 7 horas do dia 3, próxima segunda-feira, com uma assembleia sindical. Mais uma Assembleia Geral Extraordinária, que também está na pauta um calendário de ações sindicais, inclusive mais endurecidas, mais contundentes, né, para que, se necessário for, chamar a atenção da sociedade para a importância de que o governador, o mais breve possível, possa sentar com o nosso sindicato e dialogar, como de fato tem dito publicamente que o faria ou que tem interesse em fazer. Perfeito. Hoje, agora você não acha que está na hora da categoria pensar em ter uma representação política na Assembleia Legislativa, por exemplo, já que a categoria dos delegados de polícia tem 2 representações em Brasília, que é a delegada Catarina Feitosa e o senador Alessandro Vieira. A categoria dos policiais civis, dos oficiais investigadores, não tem representação. Não tem representação em Brasília e não tem representação principalmente aqui no Estado, para que possa facilitar esse diálogo entre a categoria dos oficiais investigadores de polícia e o próprio governo do Estado. Eu falo isso porque a categoria dos professores tiveram lá atrás a sua representação. Uma professora, a deputada estadual Ana Lúcia, e que fez um excelente trabalho e que o próprio sindicato da categoria Sintese reconhece que durante o período que ela era deputada estadual, a categoria avançou bastante. Houve um entendimento entre os vários governos que passaram. Claro que muitas vezes não conseguiu avançar aquilo que eles esperavam, mas houve um avanço reconhecido pela categoria, graças à representatividade que essa categoria teve na Assembleia com uma deputada professora. Não está na hora dos oficiais investigadores terem também uma representação sua, não apenas de vocês, mas da sociedade, mas que esteja voltada aos interesses dessa categoria que é tão importante para a sociedade, Jean? Interessante essa perspectiva e muito pertinente também o seu questionamento. E, mais uma vez, além de responder objetivamente, eu vou trazer um contexto. E deixar claro aqui, Jean, para que as pessoas não confundam, não se trata de uma representação que está ali para representar o sindicato, para fazer política para o sindicato. Não, é uma representação para cuidar dos interesses políticos de uma categoria dentro de um poder que é a Assembleia Legislativa, por exemplo. Exatamente. Para que a população entenda o cenário sindical, mas também da política partidária, dentro do que você está trazendo como questionamento, primeiro eu quero dizer o seguinte: eu, Jean Rezende, nunca fui filiado a partido político e não sou. O meu compromisso, assumido em 2022 na eleição sindical, para um mandato que vai até dezembro do ano de 2026, foi com as pautas da categoria na condição de oficial investigador. Mas, obviamente, a gente sabe da importância, como você citou o exemplo dos professores, que já tiveram representações importantes aqui no Estado, de que, através da política partidária, é que se materializa as pautas que nascem dentro do seio sindical. Como no Simpol Sergipe, que é um sindicato que completou 30 anos, agora no dia 35 anos, agora no dia 30 de maio de 2025, nós tivemos outros ex-presidentes que nos antecederam, que colocaram o interesse pessoal à frente do interesse coletivo da categoria. E fizeram o quê? Lançaram-se individualmente no cenário político, quando estavam no mandato sindical, sem uma consulta prévia, sem um diálogo com a categoria. Nós fizemos diferente. Como a categoria já está escaldada com isso, inclusive nós dissemos, nós não seremos candidatos na política partidária, nossa intenção é cumprir o mandato sindical, mas apoiaremos aquele colega policial civil ou oficial investigador que esteja inserido, que tenha interesse na política partidária
mas, sobretudo, que também coloque o seu mandato à disposição da categoria, obviamente, além dos interesses da própria sociedade. Isso. Porque uma vez eleito, ele não é um deputado, um vereador, um senador, qualquer cargo político, apenas de uma categoria. Ele pode ter uma bandeira da categoria, mas também está em defesa da sociedade. Então, com este compromisso, nós, integrantes da diretoria, não somos e não iremos, inclusive o presidente do sindicato, eu faço questão sempre de dizer isso publicamente, né, porque às vezes querem confundir o discurso sindical com o discurso político, e a gente deixa bem claro. E aí, obviamente, dentro desse contexto, existem nomes, colegas que já disputaram a eleição em outros momentos, como eu disse, alguns deles visualizando interesse pessoal. E aí surge no seio da categoria nomes. No momento atual nós temos, está aqui ao meu lado, o colega policial civil, oficial investigador Matheus Correia, que vem de uma família, historicamente, né, com uma trajetória que é reconhecida no município de Origem de Lagarto, né, o avô dele, né, foi um político importante na região, enfim, dentro desse contexto familiar, e ele mesmo disputou uma eleição em que teve um mandato de vereador. Ele vai poder falar até, estou falando aqui no Matheus, mas só para que a população possa compreender. E foi à reeleição por um bom trabalho que fez em defesa da sociedade, inclusive da segurança pública, da guarda municipal daquele município. Ele foi reconhecidamente, né, o mais votado na eleição, mas por conta das legendas partidárias, essa parte eu não entendo, o Matheus poderá explicar melhor. O Matheus ganhou, mas não levou. Ganhou, mas não levou. Foi o mais votado do município, né, e ele é um policial civil atuante na sua área de investigação, atuante no sindicato ao qual faz parte como filiado e, obviamente, também atuante pela sua própria natureza no cenário político. Então, a gente tem dito publicamente que a pré-candidatura de Matheus nos deixa muito feliz, porque ampliam-se as perspectivas de que nós possamos ter também uma voz. Isso. Dos oficiais investigadores e das forças de segurança, né, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Mas aí Matheus pode falar melhor sobre esse sentido e volta a dizer à população que a gente está aqui pensando em construir algo muito maior do que nós mesmos e reconhecer que o sindicato, além de ter a função precípua da defesa dos interesses de uma categoria de trabalhadores, que são os oficiais, mas a gente tem a responsabilidade social. É por isso que a gente traz uma pauta como o apartheid da Polícia Civil para essa grande audiência, para inserir o cidadão nessa discussão, as reflexões necessárias de que podemos sim ter uma Polícia Civil forte, eficiente, atuante, mas que é preciso também ter a valorização. Mas sobre a pauta política partidária, nada melhor do que conversar com quem entende. Está aqui o homem, Matheus Correia, oficial investigador da Polícia Civil de Sergipe. Antes de cumprimentar o Matheus, deixa eu só dar uma passadinha rapidamente aqui pelo WhatsApp, muita gente participando, interagindo. A dona Joana fala aqui o seguinte: boa tarde, Paulo e todos os policiais civis. Eu acho que a Polícia Civil é uma das polícias que, aliás, é uma das categorias que mais deve ser valorizadas no país, pois o que vocês fazem pela sociedade é algo impressionante. Vocês colocam a vida de vocês em risco para salvar a nossa. Parabéns, Paulo, pela entrevista com os policiais. Pois não, obrigado a senhora também pelo carinho, pela audiência. Aqui tem o Alessandro, ele fala aqui o seguinte, cadê agora sim, Alessandro? Boa tarde, Paulo, e todos vocês da Rádio Cidade. Diga aos policiais civis que contem com o apoio da sociedade, ela vai ser compreensiva, pois essa paralisação tem um motivo. É absurdo um delegado ganhar o valor desse e o policial abaixo de 40%. Eu não vejo delegado à frente de operações quando vai atrás de bandidos. Sempre quem está na frente, pelo que eu sei, são os policiais civis. Por isso, a minha solidariedade. Ok, obrigado pela participação. O outro ouvinte aqui fala o seguinte, é o Max. Ele fala aqui o seguinte: boa tarde, Paulo e todos os ouvintes da Rádio Cidade FM. Queria saber do policial com relação a Santa Amaro. Aqui a delegacia não funciona bem e nem sempre tem delegado. Quando a gente precisa fazer alguma ocorrência, tem que ir para a cidade de Maruí. Há perspectiva de resolver esse problema? O que ele poderia me falar? Pois não, aproveita aí, Jean, já dê essa resposta para o ouvinte. Primeiro, agradecer a todos que estão interagindo, o Alessandro, o Max, e eu me lembrei aqui uma outra oportunidade que tive uma entrevista aqui com você, Paulo Souza. Dona Maria. Isso, está nos ouvindo agora, Dona Maria, viu? Quero mandar um abraço para a Dona Maria, que ela fez uma interlocução muito pertinente. Dona Maria, seu José Augusto também está nos ouvindo. Todos que nos acompanham estão interagindo. Vejam, o Simpol Sergipe, no início da gestão, em 2023, iniciou o chamado Simpol Itinerante,
e que a gente tem visitado todas as unidades da Polícia Civil, tanto da capital quanto do interior. Sobretudo, foi iniciado pelas nossas plantonistas. E esses relatórios nas visitas, fotografias, filmagens dos verdadeiros ambientes insalubres e impróprios para a atuação do trabalho policial civil e também para receber a você, cidadão, foi encaminhado para os órgãos de controle, a exemplo do Ministério Público do Estado de Sergipe, na Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial, ao Ministério do Trabalho, a Procuradoria do Trabalho, as questões pertinentes. A própria OAB foi convidada para esse debate e isso tem trazido frutos. Em Aracaju, por exemplo, uma nova central de flagrantes, né, a 4ª Delegacia Metropolitana e outras unidades, tanto na capital quanto no interior, né, a regional em Nossa Senhora da Glória, a regional em Instância, que está passando por melhorias, a de Propriar, tantas outras unidades que têm melhorado a partir desse trabalho, e não é diferente aqui em Santo Amaro, onde já estivemos, né, e estamos sempre buscando entender. O que eu quero deixar claro para a população sergipana, primeiro, nós temos oficiais investigadores em todos os municípios sergipanos, diferente do policial civil delegado, que você não encontra em mais de 30 municípios sergipanos. Então, sempre que chegar a uma unidade da Polícia Civil, pergunte o nome e o cargo de quem está atendendo a você, cidadão, e irá perceber, de fato, a nossa presença diuturnamente nos municípios. Aliás, eu costumo dizer que unidade da Polícia Civil, porta aberta 24 horas, como as nossas plantonistas, apenas os hospitais de urgência e emergência, né, e as maternidades, digamos. Então, nenhum outro serviço público é porta aberta 24 horas. Portanto, a gente está sim acompanhando, entende que é um drama da sociedade, é por isso que a gente traz para a discussão, né, além de acompanhar, obviamente, as redes sociais aqui da Cidade FM, é interessante que você vá nas redes sociais do governo, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, e coloque a sua opinião como cidadão. Passe a cobrar. As redes sociais hoje também é um meio de você manifestar a sua opinião e, sobretudo, cobrar o que é um direito seu, um serviço público de qualidade. Portanto, agradecer a todos que têm feito essa interlocução, o José Augusto, né, o Alessandro, o Max, Dona Maria, tantos outros aqui, que participam dessa grande audiência, que a gente sempre tem a oportunidade de estar acompanhando e ver a interação. E é isso, valorizem espaços como esse, de voz da sociedade, onde você vai mais longe do que os ambientes da sua residência, do seu local de trabalho, através dessa grande audiência. Portanto, queremos dizer que o correto é que cada município sergipano, aqui em Santo Amaro, Maruim, tenha uma unidade policial civil com condições de trabalho para todos os policiais civis, sejam eles oficiais, investigadores ou delegados, mas, sobretudo, para receber você, cidadão, com dignidade. E aí a gente vai além dos parlamentares, que eu já disse aqui, os senadores da República, por Sergipe, os deputados federais, os deputados estaduais, mas cobre também do vereador do seu município, cobre também da prefeitura, que busque dar mais atenção à unidade policial civil do seu município, né? Porque a população merece sim, merece mais, merece um ambiente cada vez melhor, e a Polícia Civil de Sergipe é feita por homens e mulheres que doam suas vidas diuturnamente em prol da sociedade sergipana. Rapidamente, para passar a palavra para o Matheus, aqui o Aurélio interagindo, da boa tarde, ele diz: Paulo, concordo plenamente contigo, acho que a Polícia Civil, os policiais devem sim ter uma representação na Assembleia. Todas as categorias têm esse direito. Parabéns pelo que disse o presidente do sindicato. É um direito de todos nós ter uma representação onde quer que estejamos. Tenho primo que é policial civil e sei da luta de vocês. Não é fácil ser policial civil nesse país. Parabéns. Matheus, fica à vontade. Boa tarde para você, meu querido. Aurélio, né? Obrigado, Aurélio, pela participação importante. Aurélio. Viu? Então, Paulo, boa tarde a todos, queridos ouvintes, aqui de Santo Amaro, toda a região aqui do Vale do Cotinguiba. Uma grande honra estar com você aqui novamente, ladeado pelos colegas o Heráclito e o Jean, do Sindicato dos Policiais Civis, do qual sou filiado, e com muito orgulho, oficial investigador do nosso estado de Sergipe, trabalho na região do Lagarto, na Regional do Lagarto, no município de Riachão do Dantas também. E a gente tem esse trabalho na Polícia Civil já por quase uma década e também concomitantemente na política partidária, que é algo que eu ingressei, inclusive, depois de ter
me tornado oficial investigador. E a gente entrou na política no município do Lagarto e também participamos ativamente em todo o estado por um propósito realmente, né? Sobretudo na área parlamentar, que temos, Paulo e ouvintes, a função precípua, originária de fiscalizar, e a gente sabe muito bem investigar, fiscalizar, porque o oficial investigador, como o próprio nome diz, sabe muito bem. Por natureza é um Exato. Fiscalizador, né? Exato, então fiscal. E a gente também sabe trabalhar com leis, legislar, que é outra função essencial do parlamentar, porque eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, então a gente tem toda essa familiaridade com as leis. Então, esse nosso papel a gente desempenhou muito bem em Lagarto, que eu fui vereador de 2021 a 2024. A gente foi um parlamentar que recebeu até prêmios até fora do estado, no Rio de Janeiro, em Brasília, a gente recebeu prêmios por todo o país pelo nosso trabalho e ficou conhecido no estado e fora do estado, foi um exemplo. Tanto que a gente foi o vereador mais votado do município do Lagarto, com quase 2.200 votos. A gente não conseguiu ser eleito pela questão de perseguições políticas mesmo, falando num dito popular, pela perseguição de dois grupos muito fortes no município que não queriam um vereador de verdade, um parlamentar de verdade no parlamento, aquele que pega no pé, aquele que é enjoado, como a gente diz no popular. Então, é dessa forma que a gente continua caminhando. Eu também sou o primeiro suplente, Paulo, de deputado estadual, fui candidato em 2022, inclusive aprovado pela Assembleia do Sindicato, que o presidente Jean Rezende ele fez de forma muito democrática, uma Assembleia, mostrando à categoria quem estava com seu nome disponível para ser candidato a deputado estadual. Teve outro colega também muito conhecido, Bareta, da área da comunicação, que também é oficial investigador, que também colocou seu nome à disposição. Então a categoria teve esses nomes à disposição e a gente, próximo ano, novamente, espera colocar nosso nome à disposição e que a categoria realmente tenha essa visão de enxergar não só os oficiais investigadores, mas eu costumo dizer todos os operadores de segurança. Porque hoje, Paulo, a gente não tem um operador de segurança na Assembleia. Exatamente, um operador de segurança. Não é que os outros não possam defender a segurança, mas quem é da área, então, que foca mais, que entende mais, que tem aquela relação próxima. Então, hoje a gente não tem um guarda municipal na Assembleia, hoje a gente não tem um policial penal na Assembleia, a gente não tem um PRF, não tem um oficial investigador, um policial civil, a gente não tem ninguém da área de segurança que tenha realmente proximidade com a área de segurança, que tenha conhecimento prático e teórico da área de segurança. Então, isso é muito importante. A área de segurança, a gente tem visto um problema não só local, mas nacional. Sergipe, graças a Deus, é uma exceção, graças ao trabalho dos nossos colegas, homens e mulheres dedicados. Quando chega alguém de fora, aqui, né, que chega aqui para se alojar, realmente, muito rapidamente é repelido. Você vê assalto à joalheria repelido, praticamente inexistente, assalto à banca é praticamente inexistente. Aí o pessoal, olha que bom, olha o turismo como está aumentando, mas tudo fruto do trabalho das forças de segurança, da nossa Polícia Civil, dos nossos oficiais investigadores que estão ali na campana perdendo a noite, que estão ali na batalha diária. Então, esse trabalho a questão, né, Matheus, a questão da segurança pública, ela não fica somente restrita à segurança pública. Quando você combate a criminalidade, você investe em segurança pública, você está investindo em educação, está investindo em saúde também. Uma coisa tem a ver com a outra, né? Com certeza. A nossa sociedade tudo é interligado, né? Isso. E a gente, essa área de segurança, eu vejo que é um tema que está em alta e é um tema um dos mais importantes hoje na atualidade. Se não mais importante, exato. Viu? E principalmente próximo ano, que é um ano eleitoral, então que as pessoas enxerguem quem verdadeiramente está na labuta diária da segurança, porque vai aparecer muito oportunista também. Aqueles que nunca tiveram numa operação policial, como foi dito pelo ouvinte, que nunca tiveram à frente na operação policial, que vai chegar dizendo que é defensor da segurança. Pessoas que, ao invés de ajudar, como foi citado aqui também, ao invés de você quer ajudar a sua categoria, tudo bem. Agora não prejudica os outros não, que é feio. Perfeito. É feio. Quer ajudar o seu, tudo bem. Eu sou oficial investigador, eu busco ajudar também o oficial investigador, mas eu ajudo também a Guarda Municipal, eu também busco ajudar os policiais penais, eu não atrapalho os delegados, então não busco vai ajudar a categoria dos jornalistas também. Exato, também, os radialistas. Eu tenho uma veia do rádio muito forte, viu? Eu gosto muito do rádio, viu? Então, eu só durmo com o radinho, viu? Com o radinho ligado, Paulo. Então, realmente uma luta muito grande, muito árdua, quem participa tanto da vida policial
quanto da vida política. No meu caso são as duas, né? É uma loucura boa, né? Para quem gosta. Mas a gente está aí nessa luta, continuaremos lutando, porque quem tem propósito, quem realmente tem essa visão de futuro, uma visão coletiva e democrática, de debater, realmente de buscar por dias melhores, a gente vai continuar lutando, com certeza. E para quem não sabe ainda, o Matheus também é sobrinho da prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, né, Matheus? Com certeza, ela é uma inspiração política, ela saiu do Lagarto muito jovem, nossa família é lagartense, até por isso fui vereador parlamentar em Lagarto. Ela veio muito jovem para Aracaju, se radicou em Aracaju, né, constituiu família e ingressou na vida política muito recentemente. Era defensora pública, também servidora pública, defensora pública, e ingressou na política recente, 2012, e após alguns mandatos de vereadora virou prefeita da capital de todos os sergipanos. Então a história dela e o trabalho dela também como parlamentar é um grande espelho para nós. A gente tem conversado muito com ela e ela nos incentiva nessa luta política também, porque ela sabe das perseguições que a gente sofreu, vem sofrendo. Inclusive, só um dado para ressaltar essa questão que o Jean e o Heráclito falou aqui também, desse apartheid, é que a gente vê que secretários, inclusive municipais e estaduais, quando é delegado, a liberação da secretaria é imediata. Eu solicitei, não foi meu caso específico, eu solicitei um afastamento, uma sessão, não deferiram. Solicitei uma licença sem remuneração, perdendo tempo de promoção, perdendo tempo de aposentadoria, nem isso deferiram, Paulo. Qual a justificativa, Matheus? Uma lei antiga do Estado que... Mas essa lei só vale para vocês, para delegado não vale. Exato, só vale para mim, inclusive alguns colegas, que eu não vou citar nome para não prejudicar os colegas, que eu não tenho, não é do meu feitio, até para me beneficiar, eu não vou prejudicar ninguém. Então, até alguns colegas, na mesma classe que eu, foram liberados. E Matheus, não. Se isso não for perseguição, não sei qual o nome dá isso. Então, para você ver o nível de perseguição. E quando os oficiais investigadores estão alocados em locais específicos, eles dão resultado. Eu vou dar um exemplo aqui, até da própria Secretaria de Segurança. Tem um oficial investigador que substituiu um delegado no DAF e está melhor do que o que era. Estou até elogiando, repare. Estou até elogiando, estava melhor do que era. Era um delegado, agora é um oficial investigador. E melhorou. Olha aí. Por que não? Por que não dá oportunidade? Porque a gente não pode ser secretário, só pode delegado. Nada contra os delegados. Veja bem. Que eles liberam, agora libera a gente também. Eu não quero que prejudique eles, não. Eu não quero que me libere e tire eles, não. Eu quero que libere também. Que tenha igualdade, equidade. Então a gente não é menor. E essa simbologia do apartheid, essa comparação, ela foi muito oportuna porque demonstra, em casos concretos, realmente essa divisão. E que é algo realmente muito difícil, porque a gente trabalha lado a lado e a gente precisa que haja essa equidade, essa igualdade. Perfeito. Bom, eu quero antes agradecer aos ouvintes que estão participando, pedir a compreensão de todos, porque o tempo aqui já é esgotado, o programa vai até 1h30, já são 1h49, mas eu prometo que na próxima oportunidade, que vai ser em breve, o Jean vai estar de volta aqui ao programa, o Matheus também, para a gente dialogar um pouco mais com a nossa comunidade e a população poder participar um pouco mais e interagir com vocês. Então, meu caro Matheus, grande abraço, obrigado, conte Paulo, com o apoio aqui da emissora e boa sorte na sua pré-candidatura. Sempre à disposição, agradeço que toda comunidade aqui de Santa Mara, do Vale do Cotigiba, acompanhem lá, sigam lá a nossa rede social, no Instagram, Matheus, com H, FR Corrêa, que nos acompanhem, mandem suas mensagens, reivindicações, que a gente vai buscar atuar em todos os municípios, inclusive com auxílio às guardas municipais também dos municípios sergipanos. Ela já definiu o partido político ou não? Não, ainda não. Ainda não, né? Até abril, lá iníciozinho de abril, a gente vai decidir. Quando decidir, eu vou dar em primeira mão, Paulo, aqui. Você faça uma boa escolha, viu, Matheus? Partido é importante também, viu? Com certeza, a gente vai buscar, estamos tendo muita calma nessa questão de partido político, para que a gente não realmente siga um caminho que nos tire a eleição novamente. Perfeito. Meu caro Jean, um grande abraço, meu querido. Obrigado pela participação. Parabéns pelo trabalho que você faz à frente do Simpol, um trabalho atuante, independente, em prol da categoria e da sociedade. Muito obrigado. Acho que isso é um resultado natural de quem é vocacionado. A gente vê em você como jornalista, radialista, como comunicador, uma vocação para fazer o que faz. É um abençoado, não só com a voz, mas com o seu profissionalismo. Da mesma forma, nós vocacionados
na polícia, na segurança pública, na política. Essas pessoas precisam realmente ser reconhecidas. Então, obrigado pelo gentil e democrático espaço. Temos muito a contribuir com esse diálogo importante, a interação da sociedade. E estamos à disposição sempre para retornar aqui. A satisfação. Eu que agradeço, Jean. Heráclito, grande abraço, meu querido. Meu nobre Paulo Souza, nós que agradecemos aí esse democrático e gentil espaço. E estamos de portas abertas, como diz no popular, para o convite do amigo para vir aqui quantas vezes for necessário para explicarmos a nossa sociedade aqui do Vale do Contiguiba, as nossas realidades. É só isso que eu tenho a dizer. Uma boa tarde a todos. Forte abraço. E assim a gente vai encerrando o nosso Informe Cidade desta quarta-feira, agradecendo a você aqui de Santa Amaro, de toda a região, pela audiência, prometendo retornar amanhã a partir das 12 horas. Fiquem todos na paz e até amanhã. Termina agora o Informe Cidade.